São duas perguntas, por favor. Certo momento, em Belo Horizonte, o Ronaldinho Gaúcho estava mal e o Ricardo Teixeira anunciou que ele seria convocado. Na primeira convocação, lá estava o Ronaldinho Gaúcho. Então, eu te pergunto, foi o Adriano que se desconvocou, o presidente Ricardo Teixeira teve interferência nessa desconvocação, coisa que, inclusive, a ESPN Brasil divulgou há um tempo atrás, coisa de um mês atrás, 15 dias, que o Adriano não seria convocado a pedido do Ricardo Teixeira. A outra pergunta, por favor, depois você responde as duas. Você falou aqui, eu anotei... Cícero, é uma pergunta só para cada um. Todo mundo fez duas. Não, todo mundo não, desculpa. Não, quase todo mundo a gente está entrando na reta final. Eu quero fazer uma segunda pergunta, por favor. Eu sei, muita gente também quer perguntar. É rápida a pergunta. Muita gente quer perguntar, Cícero. Vamos é rápido. Já poderia ter feito a pergunta, Rodrigo. Tá certo, na imposição e na força. Não, todo mundo fez, por que eu não posso fazer? Não tem problema, faz as suas Dunga, a segunda pergunta é a seguinte. Você falou, anotei aqui, que o Paulo Henrique Ganso, você não citou nomes, mas estava se referindo ao Ganso, o Neymar, são jogadores de futuro. Que futuro é esse? A gente sabe que futebol é presente. Os jogadores estão voando há um mês da Copa. São os dois maiores jogadores em atividade no país. A gente deduz, e por bem do futebol brasileiro, graças a Deus, você não era o técnico em 58, porque senão Pelé não teria ido à Copa, né? Quando nós tivemos uma reunião com o presidente, há um bom tempo, onde nós colocamos que nós gostaríamos de trazer o Ronaldo para dar uma nova oportunidade depois da Copa do Mundo. Ele não estava sem jogar no Barcelona e era uma grande chance nas Olimpíadas. Então todas as decisões são comunicadas. Uma das grandes surpresas para mim, como eu sou torcedor, como todos vocês, que eu via o que toda a imprensa falava, que na seleção brasileira tinha A, o B, o C. Para minha surpresa e satisfação, em nenhum momento, o presidente interferiu em nenhuma das nossas escolhas. Talvez por uma grande sacada nossa, que é o seguinte: nós trabalhamos como uma empresa. Cada 6 meses, nós fizemos um relatório e passamos para o presidente porquê de uma decisão, porquê das decisões que nós tomamos. Quanto a 58 do Pelé, ele está falando, vocês estão vendo, torcedor em casa, simplesmente do Pelé. Um jogador normal, o melhor do século, um jogador fantástico. Se vocês aí que estão em casa e vocês da plateia encontrar um Pelé, 2, 3, me traz que ele vai estar na seleção comigo. Vai ser capitão, dono do time, vai jogar até com as 2 pernas engessadas. Bom, podemos dar seguimento, podemos agora dar oportunidade a outros, se você precisa de uma terceira, se o pessoal concordar. E mais uma coisa só para definir, o Pelé, antes de 58, já tinha jogado partidas pela seleção principal e torneios pela seleção brasileira. E eu quero que o torcedor e vocês brasileiros, esse rapaz chamado Pelé, nós não podemos comparar com ninguém. A gente não pode comparar com... Isso é mito. Mito a gente não compara com ninguém, é mito. É o Pelé, interessa que o Pelé fala, diga, nós temos que fazer referência ao Pelé e basta. Aplaudir e nada mais. Dunga, aqui à tua direita, tu não fosse privado de nenhum jogador por ordem física, não tem ninguém machucado, tá tudo bem para a relação dos 23. Chega a te preocupar a condição em que, principalmente aqueles que estão terminando temporada na Europa, eles vão chegar para determinar uma condição até de formar um time titular? Tu tem um nível de preocupação quanto a isso? E depois só queria que o Américo esclarecesse a questão dos times brasileiros que disputam Libertadores também na semana que vem, na comparação com os que disputam a Champions League, Flamengo, Cruzeiro e Santos, jogadores do Robinho, Kleberson e ainda o Gilberto. Bom, essa é uma preocupação que a gente sempre teve nesses 3 anos e meio, não é? Porque agora está final de temporada, porque em outras épocas também a gente tinha jogos da eliminatória e os jogadores estavam em final de temporada. Por isso, muitas vezes, as pessoas não entenderam por que a gente diminuiu o treinamento, por que a gente fazia um treino mais específico, justamente por esse desgaste, por a viagem, o fuso horário. Essa é uma preocupação que acredito que não é do Brasil, é de todas as seleções, porque a maioria dos jogadores joga na Europa. A gente vai ter que receber esses jogadores, fazer uma avaliação de cada um, em que condições se encontra, que tipo de treinamento tem que se fazer. Alguns a gente vai ter que preservar um pouco mais, outros
a gente vai ter que fazer uma correção na preparação física, né? Então, a gente está tranquilo. Agora, a preocupação a gente vai ter sempre, né? Em todos os instantes, e vamos estar preparados para tomar essas decisões. Com referência a Libertadores, a Conmebol comunicou que teve autorização da FIFA, já que a FIFA preconizava que o último jogo dos jogadores convocados deveria ser no dia 16. Mas a Conmebol comunicou à CBF que haverá uma rodada ainda antes da nossa apresentação do dia 21 e que os clubes estariam autorizados. Quando é o jogo? 19. A apresentação é dia 21. Vamos para a próxima? Olha, o tempo está terminando, tá, pessoal? Vamos otimizar, aproveitar bem, tá? Queria saber do Dunga, boa tarde, Dunga, a respeito dessa lista de 7, não é? Se ela vai ser divulgada hoje. E na prática, Dunga, né, o que representa essa lista de 7? Como é que você vai trabalhar com esses outros 7 nomes? Bom, a gente vai dar no final da tarde, vai passar para a FIFA, né? E é uma questão um tanto delicada, né? Porque o ideal seria um jogador para cada posição. Não vai ter. Então você vai ter que escolher um jogador para o meio, um jogador mais para o ataque, um jogador para a defesa. A gente tem uma única dúvida. No caso, a gente convocar o jogador e ele se machucar antes da inscrição, a gente não pode trocar. Tem que escrever o jogador para depois poder trocar. E aí eu vou dar um exemplo absurdo. A gente tem um goleiro, ele se machuca, eu só vou poder trocar ele se eu escrever ele. Aí eu escrevo e eu posso trocar. Então, é mais... Por um que... Pode ser até um que esteja fora da lista. Então, tu vê que é meio é um quebra-cabeça que a gente tem que montar da melhor maneira. Já está estudando, já estão quase na definição. A gente vai passar a lista para a FIFA e vocês vão saber através do site. O regulamento, ele diz o seguinte, que teria 30 dias antes do início da competição, cada seleção classificada apresentar uma relação de 30 nomes. É o que nós vamos fazer. Mas o regulamento ainda diz que no dia 1º de junho até 1º de junho tem que se fazer uma apresentação de 23 nomes, que seriam jogadores inscritos para a Copa do Mundo. E esses 23 jogadores teriam que fazer parte da relação de 30. Posteriormente ao dia 1º, depois desses 23 jogadores convocados, se houver uma questão de lesão comprovada, aí pode, até 24 horas antes da primeira partida de cada equipe, o jogador ser substituído e não necessariamente o substituto estará fazendo parte da relação de 30. Esse é o regulamento, ele é um pouco dúbio, então é isso que o Dunga falou. Se nós fizermos agora a relação e até o dia 1º houver a contusão de algum jogador, nós só podemos substituir por um jogador que esteja inscrito, que esteja na relação dos 30. Depois, então, do dia 1º, já com a relação dos 23 apresentados, se houver um caso de uma contusão, poderemos substituir por qualquer jogador brasileiro.